Muito bem, então, para os que chegaram no horário, nós vamos dar início, então, ao módulo 2 da matéria Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos dar uma rápida passada no final da apostila anterior, porque a introdução ao livro de Atos requer muito tempo. Então, a primeira aula é sempre dedicada à introdução do livro, né, para entender um pouco melhor o livro panoramicamente. Sendo assim, nós não conseguimos ir muito longe em termos de olhar os capítulos do livro. Nós vamos só dar uma olhada geral agora e entrar já na apostila seguinte. Vamos orar. Obrigado, Pai, nesta noite, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na Filadélfia. Ó Deus, podendo estudar a Tua palavra com tempo, com disposição, investindo no nosso conhecimento, em busca de um relacionamento mais profícuo com o Senhor. Abençoe esses irmãos que persistem. Recompensa cada um deles, Pai. No dia da formatura, tudo isto terá valido a pena. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Então, aula de número 1, de Atos dos Apóstolos, módulo 2. Bom, no módulo 1, nós fomos mais ou menos até o fim do capítulo 4. E nós vamos dar uma olhada panorâmica agora do capítulo 5 em diante. E eu vou até usar aqui a Bíblia para poder fazer uma coisa mais dinâmica. Ok, gente. Enquanto ele está tentando lá, eu vou pelo menos introduzir aqui o assunto, que o nosso tempo está passando. Se você pegar a primeira apostila, pega a primeira apostila, abre ela na página a tábua da matéria, essa página aqui, ó. Bom, na introdução da aula do mês passado, nós trabalhamos muito profundamente o capítulo 1, que fala a pergunta sobre o reino e a escolha de Matias. Número 2, o dia de Pentecostes e o sermão de Pedro. Então, o que acontece? O livro de Atos começa com uma pergunta altamente significativa para os judeus. Tá? Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Essa pergunta não veio do nada, assim, caiu das nuvens. Essa pergunta veio de uma cultura. Havia uma cultura em Israel de que o reino de Davi será restaurado, por causa da promessa que Deus fez a Davi. Por isso que o Messias era esperado da linhagem de Davi. Então, quando o livro começa, queria que você pensasse agora comigo. Quando o livro começa, basicamente, que para responder a essa pergunta, então nós estamos falando de um livro cujo conteúdo é a oferta do reino de Deus. Jesus não podia dizer para eles que o reino iria atrasar aí 2000 e tantos anos, por causa da dureza de coração da nação. Se Jesus dissesse para o povo daquela época, dizendo, olha gente, o negócio é o seguinte, vai demorar aí 2000 e poucos anos. Conseguiu? Obrigado. Aí, vai demorar aí 2000 e poucos anos, tá? Aí. Se Jesus chegasse para aqueles apóstolos daquela época, gente que ia morrer pendurado de cabeça para baixo, gente que ia morrer degolado, como o caso de Paulo, gente que ia morrer apedrejado, como Estevão. Se Jesus chegasse para aquelas pessoas e falasse, gente, é o seguinte, deu ruim, o reino vai atrasar 2000 e poucos anos. Será que eles teriam a mesma garra, a mesma gana, a mesma entrega para pregar o reino que eles tiveram quando eles começaram? Aí Jesus dá uma resposta muito interessante que, de certa forma, era uma saída pela tangente, mas
o pai, sabendo que o filho passaria por esse tipo de saia justa, o que o pai fez? O pai reservou certas coisas para si. Então, a data do retorno dele, o pai não disse para ele. Enquanto ele estava aqui andando em corpo físico aqui na terra, Jesus não tinha a menor ideia de quando seria o seu retorno. Claro que quando ele volta para a eternidade, aí não faz sentido ele não saber, porque ele e o pai são um. Mas o pai ocultou dele exatamente para que quando fosse perguntado, ele pudesse responder sem nenhum problema e sem qualquer dificuldade ou saia justa, ele pudesse dizer, não, só o pai sabe isso, eu não sei. Não seria mentira, ele não estaria jogando com as pessoas, ele estaria dizendo a verdade. A outra coisa tem a ver com certas situações que o pai reservou para si. O pai entregou para Jesus uma missão. Dentro dessa missão, ele tinha algumas atividades que ele tinha que fazer, algumas coisas que ele tinha que cumprir, dentro daquela missão prioritária. E foi isso que o pai entregou para ele. Outras coisas o pai reservou para si. Porque talvez seria demais se Jesus viesse para fazer tudo que já fez e ainda carregasse o peso de ter que saber de determinadas coisas enquanto homem encarnado e não poder dizer aquelas coisas para os seus que ele amava tanto, sabendo ele que muitos deles iriam morrer ao fio da espada, morrer apedrejado, morrer de cabeça para baixo. O caso de João, que foi jogado num tacho de óleo fervendo e tal. Então Jesus entendeu que era muito importante que certas coisas só o pai soubesse. Então ele deu uma resposta verdadeira, mas que ao mesmo tempo funcionou como uma espécie de socorro para ele não ter que dizer a verdade dura, nua e crua, que aquelas pessoas ali não estavam prontas para receber. Que é mais ou menos o seguinte, olha, vocês, os discípulos, né, Jesus poderia se referir aos discípulos e dizer, olha, vocês estão prontos, mas a nação não está pronta. Vocês me receberam, mas a nação não me recebeu. Os líderes da nação não me receberam. Então eu não tenho como estabelecer o reino agora. Eu vim para isso, mas eu não tenho como estabelecer o reino agora. Nós vamos adiar isso. Claro que na onisciência de Deus ele já sabia. Mas humanamente falando, Jesus entendeu que aquilo seria adiado. Mas ele não podia dizer isso para eles. Por isso que quando chega no início do livro de Atos, eles vêm e fazem a pergunta óbvia. Eles estão 3 anos ao lado de Jesus. Eles conheciam as profecias. Eles conheciam as profecias sobre o Messias. Eles sabiam que a vinda do Messias tinha a ver com esta maravilha do reino, então eles lançaram a pergunta mágica. Senhor, chegou a hora, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Aí Jesus diz, isso não é problema meu, isso não é problema seu. Tem coisas que o Pai reservou para si. E Jesus não diz nada. Mas aí ele diz uma coisa, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Por quê? Por que o livro começa com essa pergunta? Por que Jesus dá essa resposta? E por que ele completa falando sobre a manifestação do Espírito? Bom, em primeiro lugar, nós estudamos semana passada que os evangelhos são a primeira oferta do reino. Os evangelhos. O próprio Jesus veio e ofereceu o reino. Está aqui o reino. A nação disse, não queremos. Solta Barrabás e crucifica-o. Ok. Ele morre, ressuscita, é assunto aos céus, capacita os seus e dizem, vão lá e preguem o reino. Preguem a verdade. Porque eram 13 apóstolos no total. Acho que eu até expliquei aqui por quê, né? 13, né? 13 apóstolos. 11 dos originais, depois Matias, depois Paulo. 13 apóstolos, tá? Desses 13 apóstolos, para vocês entenderem se pregar a mensagem do reino era algo sério para Deus ou what? Dos 13 apóstolos,
12 estavam comprometidos em pregar a mensagem do reino. 12 de 13. Onde eles iam, eles procuravam os judeus, eles pregavam aos judeus, e quando Jesus enviou esses apóstolos, primeiro os 12, depois os 70, Jesus fez questão de dizer, não entrem em vilas de samaritanos, porque os samaritanos, na verdade, eram gentios, eles eram misturados. Não entrem na vila dos samaritanos, vão diretamente aos filhos de Israel. Por quê? Era a oferta do reino, e a oferta do reino é para Israel. Israel é o filho do reino. Então, tudo isso que nós vimos semana passada ajuda a fazer sentido algumas outras coisas. Então, falamos sobre o reino, capítulo 2, o Pentecoste e o sermão de Pedro. No sermão de Pedro, você vê que Pedro, como que você sabe, talvez seja esperar demais que vocês respondam essa pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Se alguém quiser arriscar, como que você sabe que Pedro, no dia do Pentecoste, ele estava pregando o evangelho do reino? Como que eu sei que aquele evangelho que Pedro estava pregando ali era o evangelho do reino? Aquela mensagem. Você tem alguma ideia? Você tem alguma sugestão? Falamos isso mês passado, mas eu sei que é difícil lembrar. Mas, da sua opinião, lá do seu coração, o que você acha que aconteceu ali em Atos 2, que pode sugerir que Pedro estava muito mais voltado para o evangelho do reino do que o evangelho de Paulo, que é o da graça? Como? Todos eram judeus, mas eu me refiro à mensagem. Todos eram judeus. Como é que é? Também, mas tem uma outra coisa ainda, que é o que define o evangelho do reino, a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça, é o que eu vou revelar para vocês agora, mas eu vou provocar um pouco mais para que vocês memorizem. Então vamos lá, o que mais? Porque todos eram judeus, porque eles estavam falando sobre a trajetória de Jesus, está faltando alguma coisa aí, o que é? Então deixa eu perguntar dessa forma. O que torna o evangelho do reino e o que torna o evangelho da graça o evangelho da graça? Qual é a diferença fundamental entre os dois? O reino foi para os judeus, foi para os judeus, e da graça para os gentios. Correto, mas na mensagem, quando a mensagem é pregada, como é que eu diferencio uma coisa da outra? Ele está pregando nesse púlpito aqui, ele está pregando naquele púlpito ali. Um está pregando o evangelho do reino, o outro está pregando o evangelho da graça. Como é que eu sei a diferença? Não. Então, não esqueçam nunca mais, tá? Porque eu falei disso mês passado. Por exemplo, tem um livro, tem uma carta de Paulo que representa muito bem o evangelho da graça. E tem uma outra carta no Novo Testamento que representa muito bem o evangelho do reino. E tem uma mensagem que Paulo pregou, que está registrada em Atos, que representa muito bem o evangelho da graça. Então a diferença está onde? Qual é o livro, qual é a carta no Novo Testamento que representa o evangelho do reino? Quem lembra que eu falei mês passado? Não. Qual é a epístola? Não, qual a epístola do Novo Testamento que representa o evangelho do reino? Epístola. João é evangelho. Não precisa ser necessariamente Paulo, qualquer epístola. Não. Do reino.
Vocês não estão anotando nada do que eu falo, né? Eu não estava aqui. Ela anotou, está escrito da rua. Eu disse o mês passado, se você quiser entender o Evangelho do Reino, leia a Epístola aos Hebreus. Hebreus, Evangelho do Reino. Quer entender o Evangelho da Graça? Leia a Epístola aos Gálatas. As epístolas de Paulo, na sua maioria, são voltados para a graça. Mas, por exemplo, ele tem epístolas como a de Romanos. A epístola de Romanos, ela é muito judaica. Muito judaica. Ela é aos romanos, só que esses romanos não são os romanos. Esses romanos eram as pessoas que ele estava evangelizando em Roma. Entendeu? Nem todos eram cristãos ainda. Muitos deles judeus, como aparece no final do livro de Atos, que ele debatia com os judeus. O livro de Atos termina assim, dizendo que ele debatia, ficou 2 anos pregando para os judeus. Então ele pregava o Evangelho do Reino para os judeus. Então aqui vai, tá? A Epístola aos Gálatas é o melhor retrato do Evangelho da Graça nas cartas de Paulo. E a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos se é de Paulo, é o melhor retrato do Evangelho do Reino. Ok? E a mensagem que Paulo pregou no Areópago, no livro de Atos, ao Deus desconhecido, é o melhor retrato de Paulo falando do Evangelho da Graça. Ok? Evangelho do Reino, Paulo, Hebreus. Não é Paulo, Hebreus. A gente não sabe se foi Paulo. Ok? Agora olhem para mim aqui. Eu estou provocando o raciocínio de vocês, porque vocês só ficarem sentados aí me ouvindo, no final eu vou embora, vocês não guardaram nada. Então eu tenho que provocar o raciocínio de vocês. Ok? Abra aí a Hebreus 1, 1 e 2, para nós entendermos qual é a marca da Epístola aos Hebreus. Qual é a marca dessa epístola? Hebreus 1, 1 e 2. Versículos 1 e 2, né? Espera todo mundo abrir. Pronto? Pode ir. Alguém leia aí bem alto. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Pronto, até aí. Então, já de cara ele abre a carta falando sobre os profetas e sobre os antepassados. O que ele está fazendo? Olhem para mim aqui. O que o escritor aos Hebreus está fazendo? Ele está preparando para lançar o fundamento veterotestamentário da mensagem que ele vai pregar. Veterotestamentário significa Velho Testamento. Então ele abre a carta já falando dos antepassados e já falando dos profetas. Aí durante o livro inteiro ele vai falar de tabernáculo, vai falar de sacrifício de sangue, vai falar de sacerdócio, vai falar de Melquisedeque. Ele passa o livro inteiro falando de tudo que está no passado. Por quê? Porque ele está resgatando uma história para uma audiência que está conectada àquela história. O que acontece quando você vai jurar bandeira aqui nos Estados Unidos para poder fazer cidadania?
Não sei se alguém aqui já fez isso. Jurar bandeira. Tá? Meu filho vai fazer agora, daqui a 2 meses. Pastor Diego. O que acontece? O que você tem que fazer para jurar bandeira e se tornar parte desse reino dos Estados Unidos da América? Você tem que estudar a história da nação. Você tem que saber como é que o país nasceu, você tem que saber sobre as 13 colônias, você tem que saber sobre a Guerra Civil, os primeiros presidentes, você tem que estudar um catatal mais grosso do que esse aqui, ó. Tá? Você tem que saber a história do país. Por que para ter o Green Card você não precisa? Porque o Green Card não te faz parte do reino. Ele só dá a você direito de morar aqui, mas você não é ainda parte do reino. Quando você vai se tornar cidadão, parte do reino, aí, então você precisa saber da história da nação. Então, Hebreus, quando o escritor aos Hebreus, seja lá quem ele for, ele tem em mente ele tem uma audiência em mente. Quem são aqueles para que ele está escrevendo? Hebreus, Epístola aos Hebreus. Então ele começa pelo Velho Testamento, e ele fala do Velho Testamento do começo ao final, com explicações profundas, fala sobre Agar, fala sobre os heróis da fé, cita o nome de todo mundo, Jefté, cita um, cita outro, ele vai citando nomes. O que ele está fazendo? Ele está pregando o Evangelho do Reino, porque o que caracteriza o Evangelho do Reino, cadê, você vai anotar aí ou não? O que caracteriza o Evangelho do Reino é a carga histórica que ele traz do Velho Testamento. Que ele traz do Velho Testamento. O Evangelho do Reino tem uma carga histórica. Por quê? Porque é o reino daquele povo. O povo conhece a sua própria história. Quantos aqui sabem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Todo mundo. Por que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Pergunta para um americano se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele fala, I don't know, I have no idea. Por que você sabe disso? Porque é o seu reino. É o seu reino. Tem uma carga histórica no reino que você tem que saber, se você for filho do reino. Do Velho Testamento. Por isso que Hebreus começa já falando sobre profetas, antepassados, ele já entra jogando pesado. Tá? Agora abra Gálatas para mim, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6 ao 8. Alguém lê para mim aí com voz de trovão. Admira-se que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Muito bem. Você percebe a diferença brutal nas duas mensagens? Percebe a diferença brutal nas duas mensagens? A mensagem de Hebreus começa a cavar lá atrás no Velho Testamento. Ele cita Adão, ele cita Abraão, ele cita Moisés, ele cita fulano, ciclano, Melquisedeque, ele começa lá longe. Em Gálatas, Paulo não está nem aí. Quem era fulano na fila do pão, né? Tem essa expressão agora na rede social, né? Não é que ele não cita alguns nomes, porque ele tem que citar, logicamente, faz parte da cultura dele, mas não com aquele peso fundamentando uma história. Não, o livro de Gálatas é muito simples. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Entendeu? Então, o evangelho do reino é pregado para os filhos do reino, que conhecem toda aquela história, que são parte daquela história, que viveram aquela história. O evangelho da graça não tem carga nenhuma. Ela não tem carga histórica, essa mensagem não tem carga histórica. Você vai estudar o Velho Testamento depois que você se converte. Já se converteu, já está salvo, o nome já está escrito no livro da vida, você já está na igreja falando em línguas, batizado com o Espírito Santo, aí que você vai estudar o Velho Testamento. Que você vai descobrir que tem um cara chamado Abraão, tinha um cara chamado Moisés, tirou o povo do Egito. Mas você já está salvo há muito tempo. Você não precisou saber disso para ser salvo. Estão entendendo? Quem está entendendo? Essa é a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho da lei. O evangelho do reino. O evangelho do reino. Por que eu estou insistindo? Porque poucos sabem essa diferença. Pouquíssimos. Você pode chegar para pessoas que pregam, porque a expressão, a mensagem do reino, o evangelho do reino, muita gente usa esse termo, mas se você chegar para 10 pessoas que usam esse termo e falar assim, qual é a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? A pessoa vai gaguejar, ela não vai saber te responder. Entendeu? Porque, primeiro que alguns nem sabem que tem uma diferença. Olha, se não tivesse diferença, por que Paulo estaria dizendo isso aqui? Ei, vocês já estão trocando de evangelho? Vocês já estão deixando o evangelho da graça de Cristo para pegar outro? Que outro é esse que ele está falando? O evangelho do reino. Por isso que Paulo combatia constantemente. Olha, gente, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão ter que guardar toda a lei, hein? Por que Paulo batia nisso? Sobre sábado, ele fala no livro de Colossenses sobre o sábado. Gente, que lua nova, que sábado, que coisa nenhuma. O evangelho que eu preguei para vocês é o da graça, vocês já estão trocando de evangelho. Entendeu? Não é que ele é antigo, ele é verdadeiro, ele é original, mas ele não é para gentios. É o evangelho da nação de Israel. O evangelho da nação de Israel tem circuncisão, tem sábado, tem uma série de cerimônias, tem um monte de coisa para cumprir e fazer. O evangelho dos gentios não tem nada. Olha o capítulo 15, abre aí comigo Atos 15. Eu vou antecipar aqui um pouco a situação. Porque com isso eu já encerro a apostila anterior e a gente já começa a entrar no raciocínio da outra. Tá? Atos 15, olha bem. Jesus. Versículo 28. Atos 15, 28. Olhem para mim aqui antes da gente ler. Olhem aqui para mim. Para vocês entenderem o contexto do texto. Paulo saiu com Barnabé pregando. Tá? Pedro, Tiago, João, fulano, ciclano, Bartolomeu, estava todo mundo pregando para judeu. Todo mundo. No dia que Pedro, no capítulo 10, pregou para Cornélio, deu zebra. Deu problema. Eles queriam bater em Pedro, matar Pedro, só porque Pedro foi lá pregar para os gentios. Porque não era essa a missão de Pedro. Pedro foi usado como um escape. Deus não tinha outra pessoa around, então ele usou Pedro para ir lá e pregar para Cornélio. Mas não era para virar um hábito. Pedro já entendeu logo de cara que não era a missão dele. A missão dele era pregar para os judeus. Tá? Então o que acontece? Quando Paulo veio, se converteu, Paulo, começou com os judeus, ele percebeu que os judeus estavam com manha, não queria, falou, quer saber de uma coisa? Capítulo 18 de Atos, estou lavando as minhas mãos, estou indo agora para os gentios. E ele parte para os gentios, de vez. Nesse período aqui que ele já estava pregando para gentios, gentios se convertendo, gentios sendo batizados com o Espírito Santo. Paulo não era um dos primeiros, ele sabia que antes dele tinha Pedro, Tiago, João e outros, ele falou, espera um pouquinho, eu preciso saber exatamente o que fazer com os gentios, que estão se convertendo aí às pencas. Surgiram
dúvidas óbvias. Manda eles guardar o sábado, manda eles circuncidar, e começou a surgir dúvidas. Aí Paulo e Barnabé foram a Jerusalém e pediram uma reunião com os apóstolos. Capítulo 15, é essa reunião aqui. Pedro e Tiago convocam a reunião e reúnem os oficiais, chamam Barnabé e Paulo para poder discutir a situação. Olha aqui, vou voltar um pouquinho, tá? No versículo 1. Porque, gente, olhem para mim, se vocês não entenderem isso que eu estou explicando aqui, vocês não entenderam o livro de Atos, entendeu? Por isso que eu tenho que insistir aqui, porque se vocês não entendem isso aqui que eu estou falando, vocês não entenderam o livro. Aqui está o segredo do livro. Então, alguns que tinham descido da Judéia, olha bem, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Que evangelho é esse? Do reino. O que eles queriam? Eles queriam agora pegar o evangelho do reino e levar para os gentios. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, olha bem, e davam grande alegria aos irmãos, a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Evangelho do reino. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: você pensa que contenda é só na igreja de hoje? Levantou Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Então agora presta atenção daqui para frente, tá? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das, aí agora vem, as únicas exigências que eles fizeram para os gentios, as únicas, que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição,
do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Esse é o evangelho do reino. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Verso 28, tinha que estar grifado na sua Bíblia isso aí. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quais são? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Resumindo esse versículo, basicamente a exigência era o seguinte: não se envolvam com idolatria, não se envolvam com feitiçaria e não se envolvam com impureza sexual. Essas foram as 3 exigências que os apóstolos, o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não exigir de vocês nada que não fosse. Aí ele cita 3 coisas basicamente: não se envolva com idolatria, não se envolva com feitiçaria, não se envolva com sexo ilícito, sexo impuro. Então, qualquer outra ordenança ou cobrança que tentarem colocar sobre a igreja é responsabilidade de quem fizer, porque a Bíblia só exige essas 3 coisas. Não se envolva com idolatria, não se envolva com feitiçaria, não se envolva com sexo impuro. Sexo só no casamento, não a feitiçaria, não a idolatria. É porque esse aqui está dentro do contexto da feitiçaria, né? Eram animais sacrificados a ídolos. Estão entendendo, gente? O que acontece quando eu entendo isso aqui? Primeiro, eu fico mais livre. Eu entendo que a igreja é livre, a igreja é mais livre do que às vezes muitos querem impor sobre nós. A igreja é livre. Agora, Deus sabe a diferença entre liberdade e libertinagem. Deus sabe. Tá? Eu não tenho que estar preocupado com ele. Eu não tenho que estar vigiando a vida dele. Deus sabe. Se ele confundir liberdade com libertinagem, ele vai prestar conta ao Senhor. Tá? Mas a igreja é livre. Toda vez que vem alguém e começa a impor sobre a igreja julgo, isso é coisa humana, não é coisa divina, não é coisa do Espírito. Isso é julgo humano. Diga. Pastor, nesse caso de imposição, por exemplo, entraria no caso, não seria normas uma palavra... Usos e costumes. Isso, da igreja? Entra qualquer coisa que não sejam essas 3 aqui. Aí no caso, a partir do momento que você faz parte do corpo de uma igreja, então é como se você concordasse com os usos e costumes, no caso, tipo, você tem que fazer? Não, você tem que fazer. Se você faz parte de uma igreja, a igreja tem normas, porque existem normas que são como normas sociais. Por que eu paro no sinal vermelho? Porque a sociedade concordou que sinal vermelho é para parar. Então a sociedade inteira concorda com isso. Se eu discordar e passar, eu vou bater no outro que está vindo no verde. Então são normas de boa convivência. Então a igreja não está impedida de ter normas de boa convivência. Tá? O perigo é quando essas normas, elas se tornam
tão leis quanto a própria Bíblia. Entendeu? E aí começa a pesar na salvação do outro. Ó, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, hein? Cuidado. Ó, você está usando maquiagem, você vai para o inferno. Aí aquilo começa a virar aquilo ganha peso de Bíblia. Está entendendo? Deixa de ser norma, porque nós podemos ter normas. Então, por exemplo, normas, irmãos, é o seguinte, a partir de hoje, o que vocês acham? Vamos usar só toalha laranja na igreja? Bonito toalha laranja. Vamos usar só toalha laranja na igreja, irmãos? Vamos? Vocês concordam, irmãos? Concordamos. Também gosto. Pronto, concordou. Aí vai. Daqui a 20 anos, chega alguém e fala, irmãos, não vai naquela igreja fulano de tal, que as toalhas lá são todas azuis. Se você visitar a igreja fulana, que tem toalha azul, você vai para o inferno, hein? Então, aquele acordo de cavalheiros, que são regras de convívio social, vão virando leis. Leis. Que passa a inferir na cabeça de alguns, na própria salvação do outro. As três são sacrifícios a ídolos. Idolatria, feitiçaria e sexo impuro. Então, basicamente a igreja tem que pregar o Evangelho da Graça. Exato. Porque não mistura, a gente às vezes vamos substituir. Se perguntar a algumas pessoas, elas não sabem diferenciar o que é reino, né? Não sabe explicar o que é reino. Não sabe. Porque eu escutei muitas mensagens sobre o reino de Deus, tá, ele prega sobre o reino e tal, mas você não consegue diferenciar o reino ali. Porque ele mistura a graça junto com aquilo ali. Então, porque o reino, pregar o reino não é errado. Então, agora, deixa eu aproveitar essa pergunta aqui agora e fechar o assunto para você entender. Quando Deus chamou Abraão, capítulo 15 de Gênesis, Deus fez a promessa no 12, no capítulo 15 ele confirma a promessa, no 17 ele sela a promessa, né? No 15, quando Deus chama Abraão para fora da tenda, ele falou assim, Abraão, sai, conta as estrelas, se tu podes. Abraão deve ter tentado e tal, tipo, sem eu não dou conta. Falei, Abraão, veja bem, a tua descendência será como a areia no mar e como as estrelas no céu. Então a descendência de Abraão, que é o povo de Deus, tem duas características, terrena e espiritual. São duas naturezas. Um povo terreno e um povo espiritual. As estrelas representam o mundo espiritual, porque 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso, fala que nós, depois de ressuscitados, refulgiremos como as estrelas. Portanto, as estrelas são um símbolo das coisas espirituais. Em Jó, os anjos são chamados de estrelas. Diz que houve uma época que todas as estrelas de Deus cantavam juntas, certamente antes da queda de Lúcifer. Então, estrelas é símbolo do mundo espiritual. Então, Deus falou, conta as estrelas. Não dá para contar, Senhor. Assim será a tua descendência. Tem como contar a areia do mar, Abraão? Também não. Assim será a tua descendência. Então, tem a natureza humana, que é Israel. Tá? Não adianta você pedir a Israel para expulsar demônio, reunião de oração, clamor de guerra, nada disso. Israel é míssel, bateria antiaérea, é matar o povo do Hezbollah, é guerrear contra o Hamas, é fechar a borda da Síria, é vigiar o Líbano. Israel é isso. Israel é terra. Por quê? Porque eles têm que manter posse daquela terra. Ali será o reino. Eles têm que manter posse daquela terra. Tá? Então, esse reino visível, físico, que um dia se estabelecerá em Jerusalém, com um trono lá e tudo, com Jesus assentado sobre o trono em Jerusalém, onde as nações todas irão lá para cultuá-lo 3 vezes no ano. Esse reino é judaico. Quem estabelece esse reino é Israel. Não existe um só texto na Bíblia, vou repetir, está gravando? Tá. Não existe nenhum só texto na Bíblia que diga que a igreja vai estabelecer esse reino. Não existe. Quem prega isto, prega
ou por desinformação ou por má fé, acho muito difícil que seja por má fé, por desinformação, por não conseguirem separar as duas naturezas. Israel guerreia fisicamente, a igreja guerreia espiritualmente. Deus vira para Israel e fala assim, olha, entra aí e mata todo mundo, todo, homem, mulher, criança de peito, mata todo mundo. Não era assim que Deus falava com Israel quando ele invadiu uma terra? Porque o povo era muito maligno, aquele povo era muito maligno, você não tem ideia. Se Deus mandava, porque precisava. Tá? Para a igreja, o que Paulo diz? Ei, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, contra os dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então Deus vira para Israel e fala assim, ó, ei, mate todos os inimigos que você puder, hein? Aí vira para a igreja e fala assim, vocês não, a luta de vocês não é contra a carne nem contra o sangue, vocês são estrelas, vocês são areia do mar, vocês são estrelas. A igreja não tem que proteger território. A igreja não tem território para proteger. A igreja são as estrelas, Israel é a areia do mar. Ou seja, Israel é terra, a igreja é espiritual. Então, a igreja não é territorial. Você é brasileiro e está aqui nos Estados Unidos, e está aqui, tem uma igreja aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando derrubar o governo americano para tomar a terra, é isso que nós estamos tentando fazer? Sim ou não? A igreja não é territorial. A igreja não está aqui para tomar terra de ninguém. Tá? Essa função é de Israel. Agora, aqui vem, que é a revelação mais libertadora que eu conheço para a igreja, o que eu vou dizer agora para você. A Bíblia não diz, orai pela paz de Jerusalém? Diz para quem? Para nós. Orai pela paz de Jerusalém. Não é verdade? E no capítulo 11 de Romanos, Paulo diz claramente, olha, ei, não se ensoberbeçam, hein? Porque Deus cegou Israel temporariamente, eles continuam sendo primazia. Fiquem humildes. Então agora eu vou dar para você, talvez, uma das revelações mais libertadoras que eu conheço. A função da igreja é proteger Israel no mundo espiritual, para que Israel consiga manter aquela terra intacta até o dia que o reino for estabelecido ali. A função da igreja é orar para Proteger Israel em oração, no mundo espiritual. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Deu uma libertada aí ou não? Aí toda vez que você ouvir falar, alguém pregando, não, a igreja está estabelecendo o reino. Agora, a conclusão é esta. Israel estabelece o reino físico. A igreja estabelece o reino espiritual. O reino físico é estabelecido à medida em que Israel derrotar Síria, Egito, Iraque, Irã, Líbano, à medida que Israel vai derrotando esses inimigos, o reino é instalado. O reino espiritual é instalado à medida em que a igreja vai derrotando os principados desses reinos. O território de Israel não é só Israel, as fronteiras? Não, o território de Israel é só Israel, mas todos em volta estão querendo tomar aquilo ali. É. Escuta isso, gente, que eu estou falando para vocês. Tá? Talvez vocês só vão ouvir isso do CETEG. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Deus deu para Israel sua missão, Israel, manter esse povo fora da terra até o reino chegar. A sua missão, igreja, mantenha os principados que dominam as nações impotentes, presos e amarrados. Mantenha eles sob controle até que o reino se instale. Então a igreja é responsável pelo lado espiritual do reino, Israel é responsável pelo lado físico, material, visível do reino. Por isso que o reino vai ser em Jerusalém, não vai ser em Nova York, não vai ser em Londres, no Rio de Janeiro, Valadares, nada disso. A
Tá mais para cima do que muito quente. O que vocês entenderam do que eu acabei de falar, gente? Please, talk. Eu entendi sobre a função da... Pode falar sem medo de errar, tá, gente? Isso aqui é classe de aula. Mas eu preciso que vocês falem para eu ter certeza de que vocês entenderam o livro de Atos dos Apóstolos. Pode falar. Sem medo. Hã? O Evangelho também tem uma série de coisas a seguir. O Evangelho da Graça não tem nada disso. E a missão de Pedro era pregar aos judeus, em Atos 15, Evangelho tem, Paulo e Bernabé, discutir a situação dos gentios. E nós, a igreja, o que nós temos que fazer é, sobre o Evangelho da Graça, sobre a fornicação, feitiçaria e idolatria são exigências colocadas sobre nós os gentios, que é o Evangelho da Graça. E Israel é a terra, né? Significaria do mar, e a igreja espiritual que guerreia contra as hostes espirituais, que dominam as nações, estão amarrados. Notou isso? Olha lá, o que você entendeu? Eu entendi que a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele não tem cargas igual ao Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, eles têm a circuncisão, tem vários requisitos a seguir. No Evangelho da Graça, não. Somente 3. E entendi também que a promessa de Abraão está se realizando até hoje, porque o Evangelho, as estrelas do céu simbolizam a igreja, a areia simboliza Israel, para guardar e proteger, e nós somos a igreja a proteger o reino espiritual, em oração. Gente, vocês estão fera demais, gente. Estou muito orgulhoso de vocês, oi. O que mais? Como eu explicaria que as estrelas são a igreja, realmente, assim? De onde surgiria isso? Essa interpretação? Baseado no contexto, baseado na inferência textual, no contexto. Abra 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Deixa eu achar o versículo. Lá para o final, 15, 40. Ok, aqui. 30. 40, do 40 para frente. 40 para frente. E há corpos celestes e corpos terrestres. Já disse tudo. Só aí já está dito tudo. Vamos voltar um pouquinho antes? Mas Deus, verso 38. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente, o seu próprio corpo. Presta atenção, olha aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Deus dá a cada semente o seu próprio corpo. Cada semente tem direito ao seu próprio produto. É isso que Paulo está dizendo, para fazer sentido o que ele vai dizer mais na frente. Israel é uma semente, a igreja é outra semente. São duas sementes diferentes. Essas sementes têm que produzir fruto diferente. Elas são diferentes. Tá? Mas verso 35, qual que eu li agora? 39. Nem toda carne é uma mesma carne,
mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra das aves. Verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Ou seja, não tente misturar as glórias. São missões diferentes, portanto, fruto diferente, portanto, glória diferente. Tá? 41, né? Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então aqui, eu não vou nem entrar em detalhes, porque isso aqui é uma outra aula de mais 5 meses. Tá? Ele começa a mostrar o seguinte, o que acontece com a igreja. Por que os galardões serão diferentes? Quando chegarmos todos da eternidade, Billy Graham vai receber o dele, você vai receber o seu, ela vai receber o dela, ninguém vai receber o mesmo galardão, ninguém. Todo mundo vai receber galardão conforme a sua obra. Salvação é pela graça, galardão é pelas obras. Então o nível de glória que você vai exalar na eternidade tem a ver com a sua chamada, para início de conversa. A sua chamada é o quê? Judaica ou gentílica? De acordo com a sua chamada, você vai receber um nível de glória, tá? E dentre as estrelas, os níveis também variam. E aí ele cita aqui o sol, a lua. Para quem não sabe, o sol é símbolo de Deus. Por isso que a Bíblia chama ele de o sol da sol da justiça. Sol é símbolo de Deus, a lua é símbolo de Israel. Quando você olha para o cosmos, o símbolo de Israel é a lua. Por isso que o calendário judaico é lunar. Tá? Então ele fala, uma é a glória do sol, é a glória de Deus intocável, não dá nem para olhar para o sol. Outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. As estrelas simbolizam todo o universo espiritual. Simbolizam anjos, simbolizam os que são salvos para guerrear espiritualmente. Verso 42, assim também a ressurreição dos corpos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. O que corrupção, ignomínia e fraqueza representam? Representa a natureza gentílica. Que aí você teria que ler esse livro aqui e o próximo que está vindo, para você entender a natureza do trigo e a natureza da cevada. Por que o trigo representa a igreja? Por que a cevada representa Israel? Então, a Bíblia, gente, a Bíblia é uma engrenagem poderosíssima, onde todos os dentes se encaixam, todos. Não tem um dente sobrando, quebrou, caiu. Não, a Bíblia... É redundante dizer que a Bíblia é a coisa mais extraordinária que existe, mas imagine a Bíblia como uma grande engrenagem, com milhões, talvez bilhões de dentes, de conexões, todas elas se encaixam. É assim que ela faz sentido. Quando você pega partes individuais da Bíblia, pode fazer sentido? Pode, mas faz sentido parcial. O sentido todo está quando você vai conectando. E não para, e conecta de novo, e conecta de novo, e conecta de novo. Entendeu? Para você ter uma ideia, só esse assunto que eu estou falando com você aqui agora, se eu quiser ficar falando aqui por horas e horas, só conectando uma coisa na outra aqui, a gente vira a noite. Só esse assunto que nós estamos falando. Porque a Bíblia é assim, a Bíblia é muito fantástica. Então,
quando você olha o mistério do trigo e da cevada, você vê Israel e a igreja. Por exemplo, a oferta de cevada não podia ter fermento. Símbolo de Israel, a nação pura, a nação criada por Deus. 50 dias depois, que era o Pentecoste, vinha a oferta do trigo. Tinha que ter fermento. Então parece que Deus é bipolar? Parece que Deus é meio esquizofrênico, meio bipolar? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora ele vira para Sansão e fala, não corte o cabelo que eu vou te usar poderosamente. Aí ele vira para Paulo lá na frente e fala, raspa a cabeça que eu vou te usar poderosamente. Que coisa doida, entendeu? Então o que é? Deus é bipolar ou eu que não estou entendendo a jogada? Entendeu? Então, óbvio que sou eu que não estou entendendo a coisa toda. Por quê? Por causa dos limites, nem todo mundo estuda a Bíblia, nem todo mundo faz o que você está fazendo hoje. Entendeu? Então, quando você disser alguma dessas coisas que você está ouvindo aqui amanhã, o que acontece? Você tirou isso de onde? Aí você pode dizer, com certeza não foi dormindo nem assistindo novela na segunda e na terça, né? Eu estava fazendo o que você não faz, eu estava sentado estudando. Então, se você não estudar, você não saberá, tá? Então, na Páscoa tinha oferta da cevada, não podia ter fermento. 50 dias depois, oferta do trigo, tinha que ter fermento. Por quê? Uma representa Israel, que é a nação pura, a nação marcada por Deus, sem fermento, representa o corpo de Cristo, que ia ficar no túmulo sem fermento. A outra tem que ter fermento porque representa os gentios. Os gentios são representados por tudo isso aqui. Aí vem ignomínia, corrupção, o que é isso aqui? É gentios, são gentios. Então os gentios é um mistério, porque eles não fizeram 1/1000 do esforço de Israel. Eles são salvos só por ouvir uma mensagem e crer nessa mensagem, eles são salvos. E eles continuam sendo fermento, continuam representativamente fermento, vocês estão entendendo? O fermento enquanto pecado, na Bíblia, a palavra nos orienta a não deixar o fermento contaminar a nossa nova natureza. São duas coisas diferentes, não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Hein? Então a Bíblia, quando faz essas comparações, que a gente chama de tipologia, ou analogia, ou metáforas, a Bíblia condensa tanta informação numa coisa só. Por exemplo, esse aqui é o segundo livro que eu já escrevi que gira em torno da questão da cevada, colheita ou cevada e trigo. Eu tenho um outro livro escrito antes desse, chamado A Lei da Primícia, a Lei das Primícias. Ele é mais grosso um pouquinho, mas ele é mais fino. É aquele tipo livro de bolso, né? Esse é o segundo, está saindo agora o terceiro, chamado O Padrão Profético das Primícias. 3 livros. Claro que eles apontam em direções diferentes, mas basicamente eles estão girando em cima de um princípio, que tem tanta coisa condensada ali naquela metáforazinha, que pode escrever 20, 30 livros, você nunca vai esgotar aquilo. Você nunca vai esgotar aquilo. Mas quando você entende pelo menos o raciocínio central, algumas coisas que você não pode misturar, porque vai te atrapalhar entender outras coisas depois. Por exemplo, Igreja e Israel são povos diferentes. Period. Se você tentar misturar os dois povos, você já se complicou para entender uma série de coisas na Bíblia. São 2 povos diferentes, 2 naturezas diferentes, 2 evangelhos diferentes. 2 mensagens diferentes. O âmago da mensagem é a mesma, Cristo, mas o approach, o caminho para chegar no objetivo final que é Cristo, são caminhos diferentes. Entendeu? Seria mais ou menos como eu falasse, olha, eu preciso de você amanhã no centro da Filadélfia,
350 Main Street. Só que você vai passar pela rota não sei o que lá. Eu preciso de você no mesmo endereço, só que você vai passar pela rota não sei aonde. Então, o que acontece quando chegarmos lá e encontrarmos no mesmo lugar? Chegamos no mesmo lugar? Chegamos, mas cada um tem uma história completamente diferente da outra. Chegaram no mesmo lugar, mas as experiências foram diferentes. Estão entendendo? Amém ou não? Amém. Pausa ali, que já tem um negocinho ali cheirando. A gente volta em seguida.